bem? Muito bom dia. Estou mais uma vez aí, então, explicando a configuração de ligação aí deste kit de placas amplificadoras digitais que acompanha nesse determinado kit, acompanha o player decodificador Bluetooth, reprodutor USB também. Então tá, aqui nós temos duas placas amplificadoras de 60 watts RMS digital, né, que servem para tocar aí dois alto-falantes, no caso um alto-falante em cada placa. Em cada placa, um alto-falante de até 60 watts RMS em 4 ohms, o qual elas conseguem desempenhar muito bem esta potência aí. Aí você consegue montar aí um kit estéreo, né, com dois alto-falantes na faixa de 50 watts, né, no máximo 60 watts RMS, montando um som estéreo e ligando juntamente também os tweeter, né. Cada canal, cada falante você pode colocar aí um tweeter, ou se o alto-falante for já com tweeter incluso nele mesmo, né, se for modelo com tweeter embutido, aí você não precisará fazer isso. Se for alto-falante só com o woofer, né, aí você coloca mais um tweeter junto, fazendo corte, no caso, né, para tweeter, corte com capacitor, puxando aí para o seu tweeter com corte para limitar ali a frequência para a reprodução do tweeter. Mas vamos então ao que é mais importante agora, que é a questão de instalação. Vamos então para as configurações aqui das placas. Começando então a alimentação. A alimentação fica aqui nesse canto de baixo, aqui, ó. Está escrito Power. Alimentação das placas. Power mais e menos. Power mais e menos. São duas placas. Eu vou alimentar essas duas placas. Elas necessitam, para alimentar as duas junto, no mínimo de uma fonte 12 volts 5 amperes. Mas você pode estar alimentando com mais tensão, quanto mais melhor, né? Sem problema algum. Quanto mais tensão, ainda você consegue um pouco mais de desempenho. Pode usar até 24 volts nessas placas. Fonte de notebook, o pessoal também usa. Tudo depende aí o que você tiver de disponibilidade, né? Às vezes você já tem a fonte, ou às vezes você tem que comprar, tudo dependendo também dos seus alto-falantes, se eles não são muito potentes, às vezes você não vai necessitar de tanta potência da fonte. Tudo varia conforme o seu projeto. Então aqui a alimentação, positivo e negativo. Você vai ligar a sua fonte, então você pode ligar as duas fontes, os dois amplificadores em uma fonte só, ou dependendo da potência da corrente da sua fonte, se você tiver duas fontes e quiser ligar uma em cada amplificador, tudo depende também, mas pode ligar os dois amplificadores em uma fonte só, sem problema nenhum, se ela tiver a capacidade para atender os dois. Se você for ligar os dois em uma fonte, o que você vai fazer? Vai jampear então o positivo dessa placa no positivo na outra, né? Estamos falando da entrada de alimentação. Fazer o jump e puxar para a fonte, ou puxar os fios e emendar mais longe eles, né? Respeitando positivo e negativo, e levando para a sua fonte, na saída da fonte no caso. Tem que ter no mínimo 12 volts para trabalhar, né? Lembrando que não pode se trabalhar com menos do que isso, né? Baterias aí, por exemplo, de 5 volts, fontes de 5 volts, o pessoal costuma perguntar, né? Não adianta que não serve. Então, agora vamos para entrada de áudio. Aqui nós temos as entradas de áudio e embaixo da placa temos a marcação de positivo e negativo também, né? Por cima você não vê, mas por baixo você vê. Então aqui o decodificador, temos a alimentação dele aqui, ó, que é feita, possui os conectores, né? Que já tem um encaixezinho. O vermelho fica para fora, que é o positivo. Se tiver cor errada, se o vermelho estiver para dentro, está errado, né? Mas geralmente ele tem um encaixezinho que encaixa certo. Então o vermelho, o positivo, é para fora. Nessa versão desse decodificador aqui, né? Desse tipo de conexão, o vermelho para fora, positivo. Então vamos lá. Alimentando o decodificador, lembrando que pode ser alimentado o decodificador e os amplificadores em uma fonte só,
Pode, se estiver dentro de 12 volts, o decodificador não pode passar muito de 12, né? Porque senão você vai sobrecarregar ele e vai queimar. Só que aí tem uma questão também. Geralmente as fontes elas passam um ruído de frequência quando você liga dois circuitos diferentes aqui junto. Dependendo da frequência da fonte, pode passar algum ruído de interferência, geralmente quando o som está pausado, né? Então, nesses casos, o mais indicado é você usar uma fonte simples, uma fonte que é facilmente encontrada, até usada, e alimentar esse player separado. Você usa uma fonte separado no modo de dizer, separado aqui fisicamente dentro do teu projeto, né? Lá na entrada de energia você vai ligar tudo em um cabo de força só, né? Só você vai ligar isso junto, em paralelo, dentro do seu gabinete, dentro da sua caixa, dentro do seu projeto. Eles vão ficar juntas essas fontes, né? Porém, as saídas delas, né, vão ficar ligadas separadas. Então, você liga uma fonte entre 7 e 12 volts simples, 500 mA já é o suficiente para alimentar esse decodificador. Desta forma, você está eliminando as chances de ruído. Se acontecer, ou se quiser instalar assim desde o princípio para evitar, você pode optar por isso. Fonte simples, não precisa muita corrente, porque é só o sinal de áudio que está trabalhando nesse player, né? E ele envia o sinal de áudio para as placas amplificadoras. Elas sim vão necessitar grande corrente aí maior para fazer a amplificação do som. Aqui você alimentou então, positivo, negativo, da melhor forma que você precisar fazer, né? Com fontes separadas ou junto. Aqui nós temos a saída de áudio do decodificador. Percebendo que nós temos dois conectores aqui branco, né? Aqui vai com isso aqui retirado, ele está plugado aqui para demonstrar, né? Então, dois conectores brancos aparentemente iguais. Porém, você tem que olhar embaixo, onde você vai ver que está escrito LO e RO. Nesse local aqui, ó, que está escrito LO e RO, é a saída. Aqui é uma entrada auxiliar como se fosse o P2 que tem frontal. Então, esse aqui você pode deixar fora. Só em outras ocasiões você vai usar ele. É a entrada de áudio aqui. Só usa essa aqui que é a saída. Saída para o amplificador, LO e RO. O do meio é o negativo, naturalmente, ND, e os lados dos canais. Vamos para cima então, aqui demonstrando, nós temos 3 fios então, aqui. O preto é o negativo. Então vamos como fica isso aí lá levando para o amplificador, para a entrada de áudio do amplificador. Temos os 3 fios aqui. O que a gente vai fazer? Esse do meio é o terra. Temos que ligar esse terra do meio da saída do decodificador, do player. Vamos ter que ligar ele no terra de entrada do amplificador. Vamos olhar aqui de baixo. Então, vamos soltar aqui, vamos olhar de baixo. Aqui, ó. O in é aqui no primeiro, da esquerda, ó. Vamos olhar embaixo. Input aqui, ó, que eu consigo ver melhor. Eu até vou virar essas duas placas para a gente ver as duas melhores aqui. Como vai ser isso aqui então? Vamos aqui, colocar as duas aqui uma do lado da outra. Aqui agora elas estão viradas de ponta cabeça, no caso, lado de baixo para cima, então vai ficar invertido, né? O input está para a direita agora. Mas aqui as entradas de áudio. Lembrando, sempre quando você for soldar, você cuida para não conectar um ponto ao outro com a solda, né? Sem querer e deixar isso em curto, né? Às vezes você vai soldar por cima, escorre solda demais e vem plugando embaixo, já que essas placas são face dupla, elas podem grudar embaixo também. Sempre com cuidado. E fazendo então a ligação aqui, ó. Você vai mandar o preto, que é o GND do decodificador, para o negativo do amplificador. Porém, nós temos somente um GND, né, na saída do decodificador, normal. Você vai copiar esse sinal do negativo, que está vindo do player, está aqui. Então você vai jampear um fio aqui, o negativo, até o negativo da outra placa. Ok? Jampeou, aí o negativo do input desta placa, você vai ligar ao negativo do input da outra. Assim você vai estar levando
o terra aqui para as duas placas. Acredito que você tenha entendido. Levou o fio aqui para o negativo da placa, da primeira placa, e fez um jump aqui, ó, soldou um fio até o negativo da outra placa. Desta forma, você já ligou o terra nas duas placas. Agora nós temos, então, naturalmente aqui, os dois canais do estéreo do decodificador, o vermelho e o preto. Sair daqui. Aí você só vai levar para o positivo de entrada de uma placa e para o positivo de entrada, estamos falando de sinal de áudio, input, não confunda com fonte. Aqui, ó, desta forma assim, ó. Aqui o que está faltando então, estamos levando a saída out aqui para o fio positivo, que é um canal, melhor dizendo, o fio vermelho, que é um canal para uma placa, e o fio amarelo, que é outro canal, né, dos lados aqui, para o positivo input da outra placa. Nós estamos no positivo ali, ó. Estamos aqui, ó. Essa placa é uma placa estragada, essa da esquerda aqui, por isso que ela não está com o furinho ali aberto ali. É uma placa já foi descartada, então tá ali, ó. Amarelo vai no input positivo. E como eu já tinha explicado, então eu já teria, esse aqui já estava ligado com o fio, né? Aqui estamos imaginando que tenha essa conexão já, como eu expliquei, negativo no negativo da outra. Então ele já estaria soldado esse fio. Aí o amarelo no positivo aqui. Desta forma já está sendo feita a ligação de entrada de áudio. Então, já está alimentado, o amplificador já está alimentado os dois também, na forma que eu ensinei. Agora nós vamos para os alto-falantes. Aqui é a saída de alto-falante, positivo e negativo. Out. Só você conectar os alto-falantes aqui, né? E fazer a ligação para frente conforme precisar. Também sempre respeitando o positivo e negativo dos alto-falantes também. Importante salientar também que se determinado local do seu projeto você querer fazer algum aterramento, por exemplo, conectar o terra na carcaça, o terra em algum ponto aí, coisa e tal, que geralmente o pessoal faz, que às vezes não tem necessidade, né? Geralmente, principalmente se você estiver alimentando separado aqui, independente, as placas não vai ter necessidade, né? Às vezes algum potenciômetro instalado, alguma coisa a mais, né? Aí pode puxar algum ruído de terra, daí o pessoal acaba fazendo aterramento. Se for fazer aterramento, você deve deixar o positivo o negativo do alto-falante, esse você não aterra. Você pode aterrar a entrada de fonte negativa, né? E entrada de áudio você pode fazer aterramento. Porém, saída de alto-falante negativo você não aterra. Que no momento que você conectar esse negativo de alto-falante, que você conectar ele ao negativo de entrada, input ou fonte, o amplificador ele desliga automaticamente, ele entra em proteção. Então, o negativo, no caso, que é o terra, né, do alto-falante, este você não conecta ao terra do resto do sistema. E no mais é isso aí. Aí qualquer dúvida eu sempre estou no WhatsApp para explicar, né? Alguma coisa que ficou, que eu não lembrei, ou alguma dúvida em específico, fico sempre à disposição. É só chamar no WhatsApp.